a pergunta que não quer calar. Você acha que existe algum risco do Pablo Marçal não chegar ao fim desta disputa à Prefeitura de São Paulo por problemas na Justiça? Qual dessas ações você acha que é a mais problemática? Essa do TSE, que está sendo tão falada, da ministra Carmen Lúcia, que é, na verdade, um impasse ali entre a direção do PRTB com a família do fundador, o Levi Fidelix, inclusive um personagem folclórico das eleições no Brasil. Isso pode levar, ao fim e ao cabo, a uma cassação da candidatura do Pablo Marçal? Eu acho que o Pablo Marçal ele tem algumas chances de ser retirado da disputa pela Justiça Eleitoral. Nós temos hoje basicamente 3 questões em andamento. A primeira delas é um processo que está no TSE. O TSE não é um processo que envolve o Pablo Marçal diretamente. É um processo que envolve 2 grupos que disputam o poder dentro do PRTB, o espólio do Levi Fidelix, que faleceu. De um lado, a gestão atual, liderada pelo Avalanche, que tem o apoio de filhos do Levi Fidelix. De outro lado, a viúva do Levi Fidelix e uma das filhas dele, que disputam o poder. Caso eles tenham sucesso, argumenta esse grupo que perdeu o controle da legenda, que a convenção foi fraudada, que assinaturas são falsificadas. Se eles tiverem sucesso e conseguirem controlar o diretório do PRTB, nada impede que eles simplesmente retirem a candidatura do Pablo Marçal. Nós vimos isso há 2 anos com o próprio Pablo Marçal, mas em outro partido. Em 2022, Pablo Marçal se lançou candidato pelo PROS, havia também uma disputa pelo controle do partido. O TSE arbitrou essa disputa em prol do Eurípides, que era o antigo presidente daquela legenda. O Eurípides, ao assumir o controle do partido, retirou a candidatura do Pablo Marçal, e inclusive deu tempo ainda de levar o apoio do PROS para o PT. Então, em tese, isso pode acontecer, vai depender da qualidade das provas que tiver esse grupo da viúva do Levi Fidelix para convencer o Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem ainda 2 processos importantes. Um é o registro de candidatura dele, porque o PRTB, ao contrário da maior parte dos partidos, que exige para que uma pessoa possa concorrer que ela tenha 6 meses de filiação ao menos, contado da data da eleição, 6 meses antes da data da eleição, o PRTB fixa esse prazo em 6 meses antes da convenção que escolhe o candidato ou candidata. E ele não se filiou dentro desse prazo. Isso foi questionado tanto por uma das candidatas, quanto por filiados ao PRTB. E esse é um caso que pode levar ao indeferimento do registro dele. E, por fim, o caso que tem gerado muita repercussão, que envolve a contratação ilegal de pessoas para fazer campanha para ele, seja na pré-campanha, seja agora na campanha, e a possível configuração de abuso de poder econômico. Então, tem 3 caminhos diferentes que podem levar à saída do Pablo Marçal da disputa. E veja que aqui não há uma gradação, Afonso, porque as 3 questões elas são binárias, é sim ou não. Ou a viúva do Levi Fidelix ganha o controle do partido, e aí ela já havia manifestado a intenção de não ter o Pablo Marçal como candidato, ou ela não ganha. Ou configura abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação e caça a candidatura e ele fica inelegível, ou não configura e ele é absolvido. Assim como no registro, ou entende que ele está inelegível, ele não tem uma das condições de elegibilidade, que é a filiação partidária no prazo previsto no Estatuto, ou se entende que ele tem e, portanto, ele pode concorrer. Não existe aqui a possibilidade de uma multa ou de algo intermediário. É sim ou não. O Pablo Marçal tem que responder na justiça, porque a justiça não pode ficar vendo uma coisa errada acontecer e não fazer nada. Só que, politicamente, ele pode usar esse discurso para se fazer de vítima. E isso ele tem feito, já não é de hoje. Você acha que ele vai conseguir colar de que ele é vítima e que o sistema está contra ele? Você acha que isso tem chance de, talvez, alavancar ainda mais essa candidatura? Eu pensando no que a Gabriela falava há pouco, como ela falou que o Pablo Marçal é o inesperado dessa campanha, me lembra muito a situação do próprio Bolsonaro, de ser o inesperado. Foi o que aconteceu. Há uma máxima na política que ninguém deve subestimar nenhum adversário. Mas também no jogo democrático, quando a gente pensa na democracia, esse não é o regime do
onde se pode fazer tudo, onde se pode jogar sem regras ou com as próprias regras, né, atropelando, não as demais que existem na lei e no próprio bom senso, né? Até mesmo na guerra numa guerra existem as regras. E eu me recordo também do que vinha explanando o nosso advogado na área eleitoral, o professor Fernando Neisser, um detalhe que é o seguinte, né, ele colocando as possibilidades múltiplas, né, eu acho que 3 possibilidades de cassação da candidatura do Pablo Marçal. A justiça é provocada e ela tem que dar respostas. E a gente para e pensa também no seguinte, por outro lado, aquilo que não mata fortalece. E aí eu entro na sua questão, Afonso, quando nós temos muitas situações que políticos, né, isso é histórico, que às vezes tentam reverter a situação, se aproveitando, tentando colocar-se numa posição de vítima, para a partir daí buscar conquistar mais votos, buscar conquistar o apoio de pessoas que se sensibilizem. Se essas ações não funcionarem contra a candidatura dele, pode deixar o candidato numa situação além de somar o lado de vítima, mas deixá-lo mais fortalecido para o debate e para a campanha eleitoral. O tempo da política é diferente do tempo da justiça, e isso muitas vezes gera angústia, né? Por exemplo, no caso dessa impugnação do Pablo Marçal, se vier a acontecer, parece que quanto antes, melhor, ou já era até para ter acontecido, porque fica menos traumático. Quanto mais tempo vai se dando, mais traumático seria, né? Uma retirada de um candidato de fato muito competitivo nas eleições em São Paulo. E aí eu queria te perguntar, existe um prazo para essas ações? Pode ser que demore mesmo, pode ser que ele venha a ganhar aí para o segundo turno e isso ainda vai estar se desenrolando. Como é que é esse timing na justiça? Tudo isso pode acontecer, Afonso, na verdade. A justiça eleitoral, ela é, fora de qualquer dúvida, a justiça mais rápida do Brasil, mas ela pode ser instantânea. Nem tem como, por uma decisão tão grave quanto eventualmente você tirar um candidato ou uma candidata do processo eleitoral, ser tão rápido. Você tem que produzir provas, você tem que dar direito de defesa, você tem direito a recurso. O que se imagina? Né? A justiça eleitoral, ela deve julgar brevemente, talvez essa semana ainda, o pedido de registro de candidatura dele, então já pode ter uma negativa, ele pode recorrer, ele continua candidato enquanto recorre, isso é analisado pelo TRE, isso deve ser analisado pelo TRE ainda no mês de setembro, portanto antes do primeiro turno das eleições, mas o registro ele pode levar para debate no TSE e ele segue na urna. Então não imagino que o processo que discute o registro de candidatura dele possa tirá-lo da urna, impedir que as pessoas votem nele. Quer dizer, ele estaria na urna, se o registro dele permanecer indeferido, ele recorrendo, depois que o TSE decidir essa questão, se ele tiver tido votos para ganhar as eleições, ele não assume a cadeira, ele não é empossado, não é diplomado. São Paulo seria governado pelo presidente da Câmara, ou pela presidente da Câmara, que vier a ser eleito em 1º de janeiro do ano que vem, e teríamos novas eleições, teríamos eleições suplementares. O processo de cassação, que não é o processo de impugnação do registro, o processo que fala da questão dos cortes, do abuso de poder, esse é um processo que ele leva um pouquinho mais tempo para ser julgado, porque precisa produzir provas, ao contrário da questão de registro, que já está pronto. Mas esse, se tiver uma decisão de segunda instância, ele já é afastado da campanha, ou seja, do Tribunal Regional Eleitoral. Esse, em tese, há tempo viável para que isso aconteça antes do primeiro turno ou antes do segundo turno. E se ele estiver no segundo turno, ele é retirado, puxa-se a pessoa que ficou em terceiro lugar para disputar o segundo turno com quem tiver já ali colocado no segundo turno. Uma situação traumática, mas que é possível que aconteça. Talvez o que seria mais rápido, né, se houver uma decisão do TSE e se ela for favorável ao grupo da viúva do Levi Fidelix, é esse caminho, porque aqui bastaria que ela, tornando-se presidente do partido, nomeasse uma comissão provisória municipal, algo que é feito no mesmo dia, e essa comissão peticionasse desistindo da candidatura. Você não tem daí um processo judicial para isso. Tudo pode acontecer, como eu disse, ou nada. Né? A gente pode ter esses processos sendo julgados eventualmente só depois da eleição. De um jeito ou de outro, candidato indeferido ou candidato cassado não assume.
não senta na cadeira. Então a gente pode ter aqui em São Paulo pela primeira vez, né, isso acontece com frequência em municípios menores, mas a gente pode ter pela primeira vez uma eleição suplementar em São Paulo. Eu tenho ouvido, né, e com razão, acho que pelos olhares diferentes sobre o tema, aqui nós temos, né, do jornalismo, a ciência política, o debate estratégico sobre a oportunidade da justiça eleitoral interferir, o momento da justiça eleitoral interferir, eu acho que é um debate absolutamente legítimo. Mas, olhando a questão do ponto de vista jurídico, a justiça eleitoral ela não tem escolha, né? Há uma ilegalidade, essa ilegalidade é trazida, a justiça eleitoral tem que julgar, e ela tem que julgar no prazo mais curto, mas respeitando o devido processo e, portanto, produzindo as provas necessárias. Não cabe, me parece, a justiça eleitoral agir estrategicamente e eventualmente ponderar para falar, olha, tem motivo para caçar, mas não vamos caçar porque isso vai ser traumático para a cidade. Quando a justiça eleitoral eventualmente é acusada de agir estrategicamente, ela é criticada, e com razão. Ela não pode ser também criticada por não agir estrategicamente. Ela tem que fazer cumprir a lei. Eventualmente a lei causa traumas, e pode ser que haja uma nova eleição em São Paulo, se Pablo Marçal realmente crescer, realmente tiver votos para ser eleito, mas do processo democrático. A gente tem que entender que o nosso processo democrático não é só voto na urna, é voto na urna em campanhas conduzidas dentro da legalidade.